Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho. Eu vou abrir ele para mostrar para vocês a diferença de um e do outro. Então, ó, primeiro eu vou relembrar o tapete que eu fiz primeiro, né? Que eu coloquei o nome dele de tapete Elos Tutti Frutti, porque o nome dessa cor aqui é Tutti Frutti, tá? É um rosa, ele é uma mistura, olha, uma mistura de vermelho, rosa e branco. Usei barbante número 6, aqui eu usei na cor vermelho e na cor mesclado Tutti Frutti. Mas vocês podem estar brincando com as cores, né? Usar várias cores aí, tá usando sobras de material. Aqui eu fiz os elos em vermelho e algumas carreiras em vermelho, mas vocês podem estar fazendo só os elos de uma cor e depois, a partir daqui, ó, já da primeira carreira, tá alterando a cor, né? Alternando. E pode usar sobras. Ele é um tapete bem legal porque dá para fazer de vários tamanhos, né? Dá até para fazer um tapetão de sala. Ele é um ponto contínuo, bem facinho. O detalhe maior tá no centro e no bico. Eu vou colocar uma foto dele aqui maior, né? Aberto, para vocês verem como que ele ficou. Ele ficou medindo 92 centímetros de pontinha a pontinha. Se vocês quiserem fazer ele sem o bico, aí ele ficaria com 85 centímetros. 85 centímetros de comprimento sem o bico. Ele ficou lá do biquinho até aqui, ficou com 60 centímetros. E no caso aí sem o bico, ele ficaria com 50 centímetros. Agora eu vou dobrar ele, que eu vou colocar na balança para pesar. Deixa eu pegar a câmera aqui para vocês verem de pertinho. Ó, balança zerada. Agora eu vou colocar o tapete aqui. 470 gramas. Né? Até que não ficou pesado, né? Para um tapetão desse tamanho. E, ó. Então, se vocês quiserem fazer ele menor, é só aqui, ó, nessas carreiras, fazer menos carreiras, né? E aí, a parte do bico, vocês repetem ou faz como eu falei, só mais uma carreira de ponto alto ou mais uma carreira de ponto baixo. 250 gramas do vermelho e aí 220 gramas do Tutti Frutti, né? Aí eu fiz mais ou menos a mesma quantidade, dá mais ou menos a mesma coisa. Aí vocês vão equilibrar a quantidade de carreiras que vocês vão fazer. Porque aqui deu, deixa eu fazer as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras do vermelho. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Tutti Frutti. E o gasto é mais ou menos o mesmo, né? Porque como o Tutti Frutti, ele tá aqui bem no meio, né? Ele tá bem no meio do tapete, então ele tá na mesma média de gasto do vermelho, porque o vermelho ele tá no início e tá no final. Então, a média é mais ou menos a mesma. Então, para vocês terem uma ideia, assim, quando vocês forem fazer um tapete de duas cores, para vocês gastarem mais ou menos a mesma quantidade, vocês já sabem mais ou menos, assim, ó, quantas carreiras, e aí vocês já sabem que no início e no final, até na mesma quantidade de carreira, somando a cor do início e do final, tem que ter mais ou menos a mesma quantidade de carreiras que vai ter aqui nessa parte do meio. Aí vocês sabem que vai dar. Porque aí vocês têm uma noção certinha, assim, de como usar, né, duas cores e não sobrar uma mais do que a outra, né? É só contar a quantidade de carreiras. Mas eu gosto bastante desse bico aqui, ele é muito fácil de fazer, é rápido, não tem erro, é fácil de adaptar e fica bem bonito, né? E aí, para aumentar o comprimento dele, para fazer a passadeira, então eu vou fazer uma perspectiva de quanto ficaria se eu fizesse uma passadeira com o dobro de correntinha. Aqui no caso, a gente tem
6 elos, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer esses 6 elos, eu comecei o trabalho com 85 correntes, lembra? Eu fiz as correntes, aí a última corrente, eu fiz as correntes. Quando eu cheguei lá no final da corrente, eu virei, voltei 14 correntinhas e prendi, certo? Então, se eu dobrar a quantidade de correntes, 85 correntes mais 85 correntes, o que vai acontecer? Ele não vai ficar, eu vou dobrar a quantidade de correntes, mas eu não vou dobrar a quantidade de elos, vai ficar com um elo a mais, porque aqui eu tenho 7 centímetros, que é dessa voltinha aqui, ó. Então, essa 7 centímetros, não. 7 correntinhas já faz parte da correntinha de cima. Então, se eu dobrar a quantidade de correntes, ao invés de ficar com 12 elos, eu vou ficar com 13, certo? Se eu fizer dessa forma, eu vou ficar com um tapete de 1,40 m, tá? 1,40 m. Aí você vai falar para mim, ué, Vânia, mas não vai dobrar o tamanho? Se esse tapete é 82, o outro não teria que ficar com 1,60 m? Não, porque quando você dobra, você tá dobrando essa medida aqui, ó. Você esquece uma aba aqui, ó. Você esquece essa aba e joga ela lá para a ponta da sua passadeira, certo? O que você vai dobrar de tamanho é isso aqui, ó. Certo? É só essa parte central, que é a corrente inicial. Então, só isso aqui que você vai dobrar de tamanho. Então, lá na sua passadeira, você vai ter essa medida aqui até aqui a ponta dobrada, certo? Porque você não vai ter 4 partes oval, você vai ter só 2. O que você tá dobrando é esse meio aqui. Aí, vamos supor que você queira fazer uma passadeira só de 1,30 m. Aí, você vai fazer 12 elos. Então, para fazer 12 elos, você tem que descontar essas 7 correntinhas aqui da virada. Então, aí, no caso, você faria 163 correntinhas, que no final resultarão em 12 elos, e aí dá 1,30 m. Isso falando, baseando nesse trabalho que eu fiz, com barbante que eu fiz, usando a agulha número 3,5. O ideal é que você faça primeiro o seu tapete pequeno. Quando você descobrir qual a largura e qual o comprimento que vai ficar o seu tapete, e aí você vai saber, fazendo 163 correntes, você saberá quantos centímetros vai dar para você, tá? Porque, na verdade, as correntes não mudam, a quantidade de corrente não muda. Para esse tapete, eu fiz 85. Para fazer o tapete maior, eu vou fazer com 12 elos, eu vou fazer, sempre serão 163 correntinhas. E para fazer o tapete com 13 elos, sempre serão 170 correntinhas, que é o dobro de correntinhas, tá? O que vai variar aí é o tamanho, é o resultado que você vai ter conforme a espessura do seu fio. Então, primeiro faz o tapetinho menor, aí você vai medir daqui, ó. Você vai medir daqui, ó. Dessa parte aqui até a pontinha do seu tapete e dobrar, tá? O dobro, no caso, é 13 argolas, não 12, tá? Se eu dobrar a quantidade de corrente de 85 para 170. Mas, assim, resumindo basicamente, como a maioria das pessoas vai fazer a passadeira de 1,40 m, então o ideal é que você comece com 170 correntinhas, que vai gerar 13 elos, 13 argolinhas dessa. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Vou mostrar como que ficou o azul. Fiz um bico diferente, tá vendo? Então, eu vou explicar para vocês esse bico aqui. Eu já tenho esse bico aqui no canal. Eu só fiz uma alteraçãozinha aqui que eu vou explicar para vocês agora, tá? Bom, nitidamente vocês já podem perceber que eu fiz bem menos carreiras nesse daqui do que nesse. Ó, eu coloquei aqui um em cima do outro, mas eu já vou tirar, tá? Vou mostrar eles separados para vocês verem. Eu coloquei um em cima do outro só para comparar o tamanho e eu vou medir para vocês agora. Então, assim, ó, esse daqui, vermelho,
ele ficou medindo 92 por 60 de largura. Esse azul, ele ficou medindo 45 de largura. E ele ficou... Peraí, deixa eu medir aqui o comprimento que eu esqueci. Aí, ele ficou com 80 de comprimento, tá? Então, o vermelho ficou com 92 e o azul ficou com 80. Então, ele ficou com um comprimento ótimo ainda, né? Mesmo tendo diminuído... Aqui, ó. Eu diminui só uma argolinha dessa aqui. Diminui 14. Tem que diminuir 14, porque... é um elo e mais aqui essa parte aqui. Então, eu tenho que diminuir 14. Porque é essa parte aqui da argola e mais essa parte aqui, ó. Mais essa parte onde eu levanto os pontos baixos. Então, para diminuir, tem que diminuir de 14 em 14. Ou aumentar de 14 em 14. Então, olha. Então, olha como ele ficou lindo, gente. Ficou muito bonito. E para fazer um jogo de banheiro, por exemplo, ele é bem fácil. É só vocês ir diminuindo o tamanho das argolas aqui e vai fazendo. Esse azul aqui é o azul royal. Esse verde, ele é um mesclado também da Cianorte. Ele é uma mistura de azul com verde e branco. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Ó, ele é uma mistura de azul. Na verdade, são dois tons de azul. Sabe aquele azul que é meio turquesa? E misturado com branco. Então, ele dá esse tom de azul. Aliás, ele dá esse tom de verde. Até combinou com meus travesseiros, ó, com a capa dos travesseiros. Ficaria legal fazer uma combinação pro quarto. E agora, sobre o bico, eu vou me aproximar mais aqui com a câmera para mostrar para vocês como que eu fiz esse bico. Ó, agora eu tô aqui pertinho. Então, assim, esse bico aqui, a aula que eu fiz ele foi do tapete redondo, tapete grego redondo. Azul também, as cores são a mesma, inclusive. A diferença é que lá naquele tapete, eu tenho aqui em cima, essa carreira aqui são duas carreiras de ponto alto. Na verdade, eu tenho uma carreira de ponto alto e depois a próxima carreira é nessa cor, com esse ponto alto dividido aqui, separado por uma correntinha. Então, aquela primeira carreira de ponto que tá em azul, eu tirei, tá? Não fiz ela. Eu já vim direto na corrente trabalhando com essa carreira aqui nessa cor do mesclado, tá? Que lá também tá no mesclado. Então, lá eu tenho essa base aqui é igual, ó. Tem essa carreira de pontos altos, depois tem essa carreira de blocos de 6 pontos altos, separados pelas correntes, que serão a base para fazer esse lequezinho aqui, tá? Então, é só isso, ele ficou mais econômico e o bico ficou um pouco menor só por isso, porque eu tirei aquela carreira azul, tá? Então, vocês têm duas opções. Então, para fazer uma combinação, né, já tem a opção do tapete oval e tem o tapete redondo também, se vocês quiserem fazer um jogo. No vídeo do tapete redondo, eu falo o nome dessa cor aqui, porque como faz tempo que eu tenho, ele já perdi o rótulo. Mas lá eu tenho quase certeza que eu falo o nome dessa cor aqui, tá? Ele é, ó, vou aproximar bem. Ó, ele é um mesclado. Ele é um mesclado de azul, 2 tons de azul e o branco. No vídeo não mostra muito bem, mas ele tem uma mistura com branco, tá? Eu finalizei com pontinhos picô de 2 correntes. E ficou essa gracinha aqui. Ficou muito lindo, né? Quem gostou da aula e me segue sempre aqui no canal, se inscreva para estar ajudando no crescimento do canal. Deixa um like no vídeo. E você também pode estar contribuindo com o canal, me dando um valeu ou se inscrevendo como membro do canal. Até a próxima aula!